Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um Conhecendo a Graduação. Meu nome é Jaqueline, eu sou do PET Bio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu ia falar agora, a gente consegue te Tá, ouvir, só que teu microfone tá meio ruim, assim. Tá, peraí. tá meio robótico. Tá melhor agora? Agora tá bom. Então, então de novo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um Conhecendo a Graduação. Meu nome é Jaqueline, eu sou do PET Bio, e o encontro de hoje é o Conhecendo a Pesquisa, parte 1. Podem ficar todos com a câmera ligada. Só queria pedir que vocês colocassem as perguntas no chat, e caso não queira fazer perguntas com o microfone, esperar o final da fala de todos os convidados. Queria passar a fala para a Fê agora, se apresentar e falar um pouquinho. Se tiver apresentação, pode compartilhar. E é isso, bom evento a todos. Oi, gente. Eu vou apresentar aqui umas fotos que eu tirei do laboratório. Espera aí. Vocês estão vendo? Sim, dá pra ver. Tá bom. Tá, então eu sou a Maria Fernanda e eu sou IC no Laboratório de Microbiologia Celular. Agora já faz 1 ano e pouquinho, que a professora orientadora é a Fabiana Horne. Então eu vou passar um pouco por cima, assim, dos projetos que a gente tem lá no laboratório, porque eu também não sei muito a fundo de todos eles. Mas, então, a gente tem o projeto dos pinguins, que é o que as pessoas mais gostam normalmente, que é para ver a resistência bacteriana das bactérias nas fezes de pinguim, a resistência a antibióticos e de frangos de corte. Aí tem outro projeto que é para caracterizar as cepas de Emineck, que são as Escherichia coli causadoras de meningite neonatal, e as APEC, que são as Escherichia coli causadoras de infecção aviária. A gente lá no laboratório trabalha majoritariamente com E. coli, e aqui eu trouxe uma placa, aqui é Staphylococcus aureus e aqui é E. coli, e a que a gente mais trabalha é a K12. Daí depois eu explico melhor. Daí tem outros projetos também que tem o de divulgação científica, que é sobre o início da vida na Terra, e também tem um da educação, que são aulas de microbiologia para professores de ensino médio e fundamental, eu acho. E aí tem o meu, que é o da Covid, que eu vou explicar para vocês depois. Então, aqui, como eu disse, são algumas bactérias que a gente trabalha aqui na lâmina, cada pontinho desses é uma unidade formadora de colônia, que cada unidade formadora de colônia vem de uma bactéria. E a gente basicamente conta elas, né, nos ensaios. É bem isso, bem trabalhoso mesmo, bem chatinho. Tá. Aí aqui é algum dos ensaios, né, alguma das coisas que a gente usa para fazer os ensaios com as bactérias. Aqui é o caldo nutriente, que a gente coloca elas, que é o LB. E aqui elas estão no LB, né, e esse daqui, que é o turvo, é o que está bem contaminado com bactéria. Quanto mais turvo tiver, mais contaminado tá. Então a gente basicamente pega uma dos pontinhos daqui, com uma ponteira, e larga a ponteira, aqui tá a ponteira, vocês podem ver no caldo, e aí ela cresce, e tu consegue medir isso, a concentração delas, por absorbância depois. E daí essa daqui tá bem contaminada. E aí, depois disso, a partir disso, né, a gente consegue fazer alguns ensaios, como de aglutinação, de invasão e de adesão. E aqui estão umas placas que já estão prontas para o ensaio, que é de invasão, eu acho que está escrito ali, invasão. Que tu coloca a bactéria no meio da célula ali, e aí ela vai invadir e tal, e aí depois tu vai botar ali na placa, depois que tu tirar o meio da célula, limpar, passar antibiótico e tal, alisar a célula,
tu vai colocar ela aqui nas placas para fazer o ensaio. E o de aglutinação também, que não tá ali uma foto, mas também tem. Aqui são as células que a gente usa, que aqui elas ficam tipo em estoque no nitrogênio líquido, e aqui é tipo uma casinha que a gente coloca elas no meio, nesse meio vermelhinho aqui, e aqui é elas aqui no caso, só que não dá para ver direito porque não tem corante, né? Mas é esse amontoado de coisa aqui, são as células que a gente usa. Aí tem o meu projeto, que é o da Covid, e a gente basicamente coleta lodo, e desse lodo a gente extrai o RNA. A gente extrai o RNA do lodo, né, das amostras de lodo que a gente coletou, e aí a gente quantifica eles por PCR em tempo real, e depois analisa os dados. E a gente faz isso basicamente porque o RNA viral do SARS-CoV, ele é excretado, né, pelas fezes humanas, ele é excretado nas fezes humanas, e tu conseguiria, tipo, tem alguns artigos que falam que pode ser que tu consiga prever um aumento de casos se tu vê a concentração do vírus no esgoto, né, que daí tu consegue acompanhar a curva pelos dados, né, epidemiológicos da cidade, e tu consegue comparar para ver se tu consegue prever algum aumento, porque muitas vezes, tipo, os testes tu faz depois, né? Tipo, algumas pessoas não têm testagem muito boa, assim, tipo, os testes, a capacidade de ter... Então, os testes, às vezes, tipo, as pessoas... Me fugiu a palavra, mas no caso, tu conseguiria prever o aumento ou diminuição dos casos, porque a capacidade de testagem às vezes é muito limitada e tu não consegue testar, tipo, todo mundo que realmente tem o vírus, além de que tem casos assintomáticos, que tu não consegue testar, né, que tu não tem sintoma, então tu não vai lá e tu não faz o teste, só que essas pessoas acabam excretando igual. Então, acredita que tu conseguiria prever esse aumento, e é isso que a gente está tentando fazer, né, a gente está vendo se é viável a gente conseguir prever esse aumento, se é viável esse tipo de monitoramento em Porto Alegre. E aí, aqui, a gente, no meio de uma extração, a gente está correndo aqui na coluna de sílica. Aqui, a análise dos dados, que é a parte chata, que a gente tem que anotar toda a concentração que a gente obteve lá da quantificação, fazer os gráficos e tal, de comparação com os dados epidemiológicos da cidade, tipo as hospitalizações, o número de casos positivos por dia e tal. E aqui, uma das amostrinhas de RNA, tá aqui nesse meiozinho aqui, o RNA que a gente extraiu. Então, aqui eu vou comentar daqui a pouco, mas da minha experiência com o laboratório, tipo, logo que eu entrei na faculdade, tipo, a gente aprende as coisas, a gente vê tudo na teoria, mas a pesquisa não parece parte da nossa realidade. Ela parece, tipo, um pouco distante, sabe? E aí, depois que tu entra no laboratório, tu começa a perceber como tu aplica aquilo e isso começa a parecer mais natural para ti. E aí tu começa a perceber, tipo, várias coisas, tipo, por que tu aprendeu aquilo, sabe? Tipo, tem várias coisas, inclusive essa semana que eu tava olhando, eu pensei, tipo, então é por isso que a gente aprende isso, porque tu provavelmente vai aplicar em algum daqueles ensaios ali, tipo, voltando ali no caldinho, tipo, no de aglutinação, que tu tem que botar em meio com solução salina, PBS, para o equilíbrio osmótico, para não estressar a célula, ela não explodir. E aí eu pensei, tipo, então é por isso que a gente aprendeu. Que são coisas que às vezes, tipo, tu vendo ali na teoria, tu fica tipo, tá, é isso. Só que tu não tem noção, tipo, da prática. E daí, quando tu começa a entrar nesse meio, assim, tu começa a se naturalizar um pouco mais com a prática das coisas que tu aprende. E são coisas que é realmente isso, tu pode realmente saber na teoria, mas tipo, só com o tempo, só com a experiência que tu tem ali fazendo as coisas, que tu vai conseguir, que isso vai se tornar mais natural. Além de, tipo, todos os resumos e seminários e apresentações e relatórios
que às vezes no início acaba sendo um pouco difícil de fazer, e depois de um tempo tu vai pegando o jeito, vai se tornando natural, porque tu tem as pessoas ali para te ajudar, e tu começa a fazer com mais frequência isso, e algumas coisas acabam se tornando mais palpáveis, sabe? Tipo um TCC que tu pensa, tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso daí? E depois de um tempo que tu já tá mais em contato com isso, tu acaba pensando, tipo, tá, é fazível, dá para fazer, eu não vou morrer. Além de que tem várias experiências que tu consegue ter, aqui eu trouxe umas, que foi a saída de campo que a gente fez com a professora Terezinha Guerra, da Ecologia, que ela tem alguns projetos na Lomba do Pinheiro ali, e ela ficou preocupada porque o pessoal estava tomando água e eles estavam preocupados com a possibilidade da água estar contaminada com o SARS-CoV, né, com o vírus. E aí ela pediu pra gente, para ver se a gente conseguia fazer algumas coletas ali em alguns pontos do Arroio Taquara e verificar se estava mesmo contaminada. Então a gente foi, a gente coletou em 4 pontos diferentes aqui, o João coletando, num dos pontos, que esse daqui era da horta comunitária, e um deles realmente deu positivo, que foi o último. E aí a gente mandou os dados para ela e tudo mais, e foi basicamente isso. Então a gente está realmente vendo se a gente pode continuar fazendo isso, porque é uma coisa muito interessante. E foi uma experiência bem legal, inclusive a gente ganhou um monte de flor, um monte de bisco para deixar secando lá da horta comunitária, que foi realmente bem legal. E aqui, uma foto minha e do João, não no nosso laboratório, em outro laboratório. E aqui a gente não faz só experimento, a gente também lava a louça, lava todos os potes com lodo. Não é uma experiência muito agradável, mas a gente faz isso. A gente arruma as ponteiras, né, dentro das caixas para autoclavar, para poder usar depois. E aqui a gente fez várias formas, a gente se divertiu um pouco. E aqui é uma foto de quando eu achei um pote de manteiga no menos 80. E é uma coisa que depois que vocês começarem a frequentar os laboratórios, vocês vão perceber, vocês podem prestar atenção, que a gente usa muito pote de comida. Inclusive aqui, dá para ver que a gente está usando um pote de açaí como lixo. E aqui o pote de manteiga eu não sei de quem era, porque não era nosso, mas estava ali. Mas o que mais usam, que vocês podem perceber, e eu acho que já me comentaram comigo que realmente usam muito, é aqueles potinhos de shoyu. Eles usam muito potinho de shoyu. Então vocês podem prestar atenção, que vocês vão ver que é muito pote. E aqui foi do dia que eu levei uma folha da minha suculenta que morreu, para ver ela no microscópio, porque foi no semestre passado que a gente estava fazendo a introdução à botânica. Eu pensei, tá, vou levar. Aí aqui são as fotos da folha da minha suculenta, que não ficaram muito boas, porque a gente não tinha corante. A gente até tentou colorir com corante de Gram, que é corante para bactéria, né? Corante de Gram positiva e Gram negativa. E por isso que tá roxinho, só que claramente não deu certo. Mas isso foi o que a gente conseguiu. Aqui dá para ver assim as células juntinhas aqui, mas isso foi o máximo que a gente conseguiu. E é isso, basicamente. A minha experiência realmente foi muito boa. Eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que fala comigo, eu sempre recomendo, fala, tipo, entra no laboratório, porque é muito legal. Tu começa a ver as coisas realmente na realidade, a ver a prática das coisas, e também ver, tipo, quão importante é aquilo que tu faz, sabe? Porque às vezes não parece, sabe? Que tipo, tu tá aprendendo aquilo e tal, na teoria, tu não tá praticando aquilo. Então, depois que tu entra mesmo na área da pesquisa, tu percebe, tipo, o quanto as coisas que tu faz ali são importantes e o quanto tudo que tu aprende, tipo, vai ser útil e vai ser necessário. E acho que as coisas começam a fazer mais sentido, sabe? Tipo, e é basicamente isso. Obrigada, Fê. Eu vou passar para a professora Tatiana agora. Se apresentar, por favor, e falar um pouquinho. Sim, obrigada, Jaqueline. Inicialmente, obrigada pelo convite, né, por estar aqui
trocando um pouquinho de ideias com vocês e falar um pouquinho da minha trajetória. Gostei bastante da apresentação da Maria Fernanda, né, ver o contato, né, que está em um laboratório de pesquisa, né, e os diferentes projetos que podem ser desenvolvidos. Então, eu pensei, né, dentro desses 10, 15 minutos, eu fiz uma breve apresentação mais para mostrar fotografias mesmo dos grupos, das espécies com as quais eu trabalho, mas eu, vendo o e-mail convite, né, uma das perguntas era qual foi o seu primeiro contato com a pesquisa, né? Então, o meu primeiro contato faz bastante tempo, eu sou docente há 23 anos na URGS, mas o meu primeiro contato foi no primeiro semestre do meu curso de graduação em Ciências Biológicas da URGS, né? Então, foi em 87, quando eu ingressei nas Ciências Biológicas da URGS, que eu comecei também a me interessar em pesquisa. Na realidade, eu fui para a biologia pensando na área de genética. Eu me apaixonei pela genética quando eu tive genética no ensino médio, e é aquela genética mais clássica, quando se fala de seres humanos, né? E quando eu ingressei, então, eu tive um contato no primeiro semestre, durante um evento de ensino, com a professora Helga Wing, que vocês talvez não tenham ouvido falar, mas a professora Helga Wing foi uma pesquisadora muito importante na história da URGS, né? E eu conversei com ela que eu tinha, e ela é professora do departamento de genética, e eu tinha muito interesse em fazer alguma atividade com pesquisa, né? E eu também tinha essas grandes dúvidas, o que é exatamente pesquisa? A gente, na época, quando eu entrei na graduação, a gente tinha disciplina de física, matemática, química, mas cadê a biologia? Tinha uma disciplina de botânica geral. Então, é meio frustrante, assim, quando a gente entrava no curso. Hoje já é completamente diferente, né? A gente tem muito mais disciplinas específicas da biologia, propriamente dito, para o aluno que está ingressando na biologia da URGS. Mas, então, foi ali o meu primeiro contato com iniciação científica. Eu fui trabalhar com a professora Suzana Molina, com genética vegetal, e eu acabei passando toda a minha graduação envolvida com projetos de pesquisa no departamento de genética, e depois que eu me formei, eu saí para fazer a pós-graduação. Então, eu fiz um mestrado e doutorado na Universidade de Paris 11, na França, onde eu me envolvi muito na área de filogenia molecular e evolução de plantas. Então, na época que eu fiz meu mestrado e meu doutorado, pouco se falava dessa linha de pesquisa, né? Então, ela estava começando a ser desenvolvida de uma forma geral no mundo, né? E no laboratório, no instituto onde eu trabalhei lá na França, eles estavam iniciando também, né? Então, inicialmente, eu fiz um projeto de mestrado com plantas nativas, que eu tinha levado material do Brasil para desenvolver lá, e eu fiz a proposta de um projeto de evolução, né, envolvendo a parte de filogenia molecular de espécies de gramíneas, né, que são plantas que eu trabalho até hoje. E o meu orientador aceitou de trabalhar com essas plantas que vinham do Brasil, que eles conheciam pouco, então botei para germinar, cresceu lá na casa de vegetação, né? E depois eu trabalhei com a família Iridácea, que também é uma família que eu trabalho até hoje, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de de recém-doutor, né, que são bolsas que não existem hoje. Hoje a gente tem as bolsas de pós-doutorado júnior, para quem termina o doutorado. Então, eu fui contemplada com uma bolsa de recém-doutor e ajudei a implantar essa linha de pesquisa no departamento de genética. E depois, quando eu fiz concurso, que eu ingressei no departamento de botânica, onde eu atuo, fui uma das pessoas que motivou, né, um pouco essa área
de filogenia molecular e sistemática molecular de plantas. Então, hoje a gente tem vários docentes que estão envolvidos nessa linha, mas quando eu fui contratada, 23 anos atrás, assim, fui um pouco pioneira nessa área do conhecimento, né? Então, eu preparei uma apresentação para vocês para falar um pouco do que a gente faz hoje no laboratório, né, nas nossas linhas de pesquisa, tá? Então, eu vou colocar aqui também um PowerPoint com poucos slides, só para mostrar mesmo o que a gente vem fazendo. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Ainda não. Não? E agora? Não. Não? Agora sim, Sim? Aparece o laboratório? aparece. Tá bem. Tá. Então, como eu estava comentando para vocês, né, a minha linha de pesquisa é envolvendo estudo de sistemática e filogenia molecular de plantas. Então, este aqui é a carinha do nosso laboratório, que se chama Laboratório de Sistemática Molecular, no Departamento de Botânica, e nós temos várias pessoas que trabalham neste laboratório, onde grande parte deles estão desenvolvendo suas dissertações, suas teses ou projetos de pesquisa a nível de pós-doutorado vinculados ao programa de pós-graduação em botânica. Tá? Então, a gente tem um vínculo bastante grande com esse programa de pós-graduação. E aqui está a carinha das plantas, né, com as quais eu trabalho. A gente tem aqui, no topo desse slide, algumas espécies da família Iridaceae, né? Então, aqui é Herbaceae laui, que vocês devem conhecer dos nossos campos, nossos gramados, que são, inclusive no campus do Vale a gente tem bastante. Aqui duas espécies de cipela, e aqui embaixo a gente tem representantes de gramíneas, com as quais eu também trabalho, né? Então, são dois grupos, preferencialmente, que a gente desenvolve estudos evolutivos e a nível de sistemática, que envolve, em especial, espécies nativas e muitas delas espécies endêmicas. Então, a gente tem algumas perguntas que norteiam os projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Uma delas tem um vínculo bastante grande com a evolução de recompensas florais presentes em espécies de Iridaceae. Então, aqui nessa fotografia aqui do meio, vocês têm vários tricomas glandulares que secretam lipídios, que é um tipo de recompensa que algumas espécies nativas de Iridaceae apresentam. Então, a gente usa como ferramenta reconstruções filogenéticas que ajudam a entender a evolução dessas recompensas florais, essas estratégias florais, em espécies nativas de Iridaceae. Um outro aspecto que a gente trabalha muito, e este aqui é um aspecto que eu desenvolvo muito em colaboração com a professora Eliane Cautchuk dos Santos, do Departamento de Genética, que diz respeito a eventos de poliploidia, que são duplicações, né, do genoma de espécies de Iridaceae, que são importantes em termos de diversificação, de especiação deste grupo de plantas. Então, a gente usa ferramentas de citotaxonomia para mapear eventos de poliploidia, de disploidia, e faz análises, né, usando as árvores filogenéticas, a gente analisa essas informações à luz da evolução destes grupos com os quais nós trabalhamos. Um outro aspecto que a gente tem trabalhado bastante no nosso laboratório
diz respeito a usar informações oriundas de genética de populações, então a gente usa dados genômicos e mais recentemente a gente tem usado também informações morfológicas, usando ferramentas de morfometria para entender melhor a delimitação das espécies, porque essa é uma questão que muitas vezes se tem como tema principal em sistemática, né, em evolução de algumas espécies, é saber exatamente quando, como são delimitadas, circunscritas cada espécie. Muitas vezes a gente não tem uma delimitação muito clara, então a gente usa ferramentas que ajudam, né, a entender esta delimitação. Então essa é uma abordagem que a gente também tem feito bastante, e aqui a gente está exemplificando nessas figuras aqui, a espécie Herbaceae laui, que ela é uma espécie nativa, na verdade, até o México, do sul da América do Sul até o México, e a gente tem vários citotipos, vários níveis de ploidia que caracterizam essa espécie aqui, e são citotipos que correspondem a padrões morfológicos distintos. Então, a gente está desenvolvendo estudos que caracterizam melhor, né, cada grupo destes que correspondem a plantas que têm níveis de ploidias diferentes, mas que são incluídas na mesma espécie. E uma outra linha do laboratório que a gente está desenvolvendo, que a gente já desenvolve há alguns anos, diz respeito ao uso de ferramentas que podem trazer resultados para que a gente possa propor algumas estratégias de conservação para espécies que são endêmicas. E aqui a gente tem um exemplo da Herbaceae zebrina, que é uma espécie microendêmica da Serra do Sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente utilizou várias ferramentas para estudar melhor essa espécie em termos genômicos, em termos evolutivos e em termos ecológicos. Então, a gente tem cerca de não mais do que 15 populações conhecidas dessa espécie, tem um microendemismo bastante forte, e a gente, então, está avaliando como se caracteriza em termos genotípicos essas populações, se existe fluxo gênico ou não entre populações, se cada população ela representa pools gênicos distintos ou há compartilhamentos de pools gênicos, para que a gente tenha informações mais concretas para se pensar em termos de estratégias para a conservação dessa espécie. Da mesma forma, a gente fez um estudo bastante semelhante com essa espécie aqui que a gente está vendo, que é Calidorea crocoides, que é uma espécie endêmica dos campos de altitude, dos campos de cima da serra, tanto do Rio Grande do Sul como do de Santa Catarina. A gente também usou ferramentas genômicas, principalmente, e a gente fez uma modelagem de nicho ecológico para essa espécie, para a gente entender um pouquinho mais como que as populações dessa espécie estão estruturadas, para que a gente pudesse propor algumas estratégias para fins de manejo, na verdade, de conservação. Tá? Então, basicamente, né, são esses os projetos que a gente desenvolveu e está desenvolvendo mais recentemente no laboratório, né, de sistemática molecular no departamento de botânica. Né? Então, se alguém de vocês tem interesse, né, de trabalhar nessa linha, né, a gente terá todo o prazer de receber vocês para ter um pouquinho de experiência, né, nessa área do conhecimento. Então, acho que era isso que eu preparei, que eu pensei, né, em apresentar para vocês. Depois, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Ótimo. Obrigada, prof.
Vou passar para o Bruno agora. Eu vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz também. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Agora sim. Beleza, deixa eu apresentar. Bom, prazer então, gente. Eu sou o Bruno Grassi. Eu faço iniciação científica no Laboratório de Citogenética e Evolução do Departamento de Genética aqui da URGS. E eu vim trazer para vocês, então, essa apresentaçãozinha, né? Falando um pouco sobre tanto como que eu comecei na pesquisa, como que eu cheguei no laboratório e tudo mais, quanto também a linha de pesquisa que eu trabalho. Eu trabalho com a orientação do professor Thales de Freitas, que é o responsável pelo laboratório, né? E junto com a doutora Ana Luísa Gasparetto, que é onde a linha de pesquisa principal que eu trabalho está envolvida. Esse slide é mais para eu me guiar também, mas tem umas fotinhas legais também para mostrar. Mas então, eu queria começar falando então como que eu cheguei na iniciação científica, que eu acho que é relevante para alguns de vocês, talvez vocês se identifiquem, que basicamente então, eu estou no terceiro semestre, né, agora, e no primeiro semestre da biologia que eu entrei, foi justamente o semestre que começou todo o ensino remoto, né, e no primeiro semestre eu não fiz nenhuma atividade, assim, extracurricular, eu não participei de nenhum laboratório. E eu também queria saber um pouco mais com as áreas que eu mesmo tinha interesse. Eu sabia de algumas coisas, mas eu queria ter mais noção disso. E ao longo do primeiro semestre eu fui percebendo que eu gostaria de fazer, sim, alguma coisa, alguma atividade, de me envolver, né, na pesquisa ou, enfim, na biologia. Mas eu também não tinha certeza exatamente para onde ir ou exatamente por onde começar. Eu não sabia se seria uma boa ideia, então, o que fazer nisso. Mas uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade que me apareceu foi, então, no fim do primeiro semestre, que com um edital eu comecei a participar, então, de um projeto de extensão, que é o projeto Tucutuco, que a gente faz postagens no Instagram. Ele é um projeto de divulgação científica, ciência cidadã. A gente já teve a apresentação dele nessas conferências na parte de extensão, então também não vou me prolongar muito. Mas eu sempre achei divulgação científica muito interessante, eu sempre gostei da ideia de fazer os posts, e eu não sabia exatamente que linha, como eu poderia chegar na pesquisa, mas eu sabia que, então, a divulgação científica era uma coisa muito legal, muito interessante. E, então, ao longo do segundo semestre, eu fiz todas essas atividades, e fui também aprendendo um pouco mais ao longo do curso e ao longo desse projeto sobre as áreas de interesse que eu tinha, o que eu achava legal, onde é que eu gostaria de participar, e fui tendo mais noção disso. E aí, no fim do segundo semestre para o terceiro semestre, ou seja, não faz muito tempo que eu comecei minha iniciação científica, faz alguns meses, eu fui convidado, então, pela doutora Ana Luísa, conforme uma bolsa abriu, meu orientador, o Thales, e a Luísa, que trabalhava comigo, que coordenava o projeto de extensão, me convidaram, então, para um projeto de iniciação científica, perguntaram se eu tinha interesse, quais áreas eu teria interesse, e aí eu senti já, então, nesse ponto, que eu já sabia um pouco melhor. Eu falei que eu tinha interesse em evolução, eu já sabia um pouco sobre os tucutucos, que, enfim, né, o projeto era sobre isso, e justamente o projeto de pesquisa da Luísa é sobre os roedores caveomorfos, que os tucutucos estão inclusos, e sobre a evolução deles em geral. E aí eu fui convidado para essa oportunidade, e agora eu estou fazendo a iniciação científica no laboratório. E aonde que eu quero chegar com isso? Bom, o que eu acho mais importante de falar nesse sentido é que muitas pessoas entram na pesquisa por diversas formas diferentes. Eu vejo com meus colegas, né? E os editais que oferecem uma iniciação científica, tanto com bolsa quanto voluntária, existem vários deles, mas eles não são a única forma de tu entrar na pesquisa. E eu diria que, justamente, por mais que eles sejam uma forma mais direta, né, um edital para se entrar na pesquisa, não é necessariamente por onde tu precisa entrar. Então, às vezes, eu olho, por exemplo, antes de entrar no projeto de extensão, eu ficava olhando os editais que saíam, e às vezes tu fica esperando o edital perfeito para a área que tu tem interesse perfeito, mas isso não existe, né? E às vezes eu nem sabia a área que eu tinha interesse, que sempre são vários editais. E no fim das contas, eu entrei na pesquisa por um projeto de extensão que me deu justamente um tempo muito bom para aprender mais sobre o que eu tinha interesse, para mostrar
para as pessoas saberem também os meus interesses, o que eu gostaria de pesquisa. E daí, de certa forma, me abriu as portas para a URGS em geral, para os laboratórios da URGS, para conhecer mais as linhas de pesquisa na URGS. Então, claro, não falando que editais de iniciação científica, com certeza, eles são formas muito, muito boas de se conseguir entrar na pesquisa, mas que também eu pessoalmente entrei por um projeto de extensão. Muitas pessoas e colegas que eu conheço que já têm interesse, já sabem uma área que poderia se interessar, às vezes pedem para assistir reuniões dos laboratórios dos professores, para ter noção justamente se essa área é uma área que quer e se eventualmente se abrir uma oportunidade de participarem do laboratório. As monitorias, a partir do segundo semestre, pode se engajar até mais, ver o outro lado de uma disciplina, né? Com as monitorias, já dá para fazer no segundo semestre. E, em geral, acho que o melhor conselho é conversar com os professores das áreas de interesses, ver se existe alguma oportunidade de aprender mais sobre as áreas que está interessado, porque eu sei que tem muita gente que já sabe exatamente a área que quer trabalhar, mas também tem muita gente que, bem no início do curso, às vezes é meio até difícil de saber exatamente. E para mim, eu estava assim no início, eu sabia algumas coisas que eu tinha interesse, mas só foi assim, a ideia só foi amadurecendo conforme eu fui progredindo no curso e foi participando do projeto de extensão, do projeto de divulgação. Então, eu acho que essa era uma... eu imagino que isso não se aplique a alguns de vocês, então era uma ideia que eu queria deixar aqui, que eu acho que é extremamente válido participar da URGS de qualquer forma, para daí justamente conseguir se abrir para pesquisa, entender melhor os laboratórios, como a pesquisa funciona na faculdade, porque eu também tenho experiência de um laboratório só, né? Mas, enfim, cada um de vocês pode ir para uma área diferente, ver se gostou, e correr atrás, se talvez viu que não era exatamente isso, enfim, mas eu acho muito válido. E aí, então, contar um pouco para vocês sobre a pesquisa em si que eu faço, que eu participo da linha de pesquisa que nem eu falei da Luísa, com os corredores caveomorfos. Então, eu participo do laboratório de citogenética e evolução, do departamento de genética, mas eu não trabalho com genética, eu trabalho muito mais com a evolução do que com a parte de genética. A gente faz uma pesquisa sobre ecomorfologia, que é basicamente a variação da forma em relação com os fatores ecológicos, né? Levando em consideração, né, que a evolução faz parte da evolução fatores não ecológicos e ecológicos, a gente tenta enxergar a divergência ecológica na variação da morfologia, da forma das espécies. Então, ali tem um exemplo de morfologia, né, nas fotos de vários crânios de roedores. E aí, justamente, então, a gente trabalha, por causa dessas características, com os corredores caveomorfos, que tem várias espécies bem conhecidas, a capivara, a chinchila, o porquinho da Índia, o ouriço-cacheiro e o tucutuco, coincidentemente, né, o tucutuco, que tem mais de 250 espécies na América do Sul e no Caribe. E o principal fator que a gente trabalha com eles é porque eles têm essa grande variação ecomorfológica, né? Eles têm diversidade de fatores ecológicos muito grandes dentro desse grupo, mas também a morfologia é muito variada, né? Se tu olhar uma capivara e uma chinchila, né, não precisa nem olhar muito para saber que a estrutura delas é relativamente bem, bem diferente, né? E o trabalho que a gente faz, então, agora é buscando se existe uma relação das estruturas morfológicas com especificamente os hábitos de vida. Porque eles têm roedores desses que são arborícolas, desse grupo, né? Arborícolas, subterrâneos, terrestres, semiaquáticos, semi-subterrâneos, terrenos rochosos. E aí, então, como eles têm uma grande variação de forma e habitam têm vários hábitos de vida diferentes, né? A gente se propõe a ver essa relação. Esse é o projeto que eu estou participando, né? Do hábito de vida. E eu especificamente investigo principalmente, estou trabalhando especificamente com a estrutura locomotora deles, levando em consideração também as relações filogenéticas, né, as relações de parentesco que esses roedores têm entre si, ver quais espécies são mais próximas e menos próximas, e se isso afeta também as estruturas. E aí, então, o que eu faço basicamente na pesquisa? Os meus objetos de estudos principais agora são a escápula e a pelvis, mas aí, principalmente a Luísa também, né, minha doutoranda que trabalha comigo, trabalha com outras estruturas que também variam, como o crânio, a mandíbula. Mas a intenção é justamente ver essa variação de forma. Primeiro foi feita uma leitura diferencial, diferencial teórico. Em 2019, a Luísa tirou essas fotos que a gente usa para trabalhar em vários museus aqui, e agora também está fazendo uma viagem para tirar mais fotos e organizar mais dados, né, para nossa pesquisa. Daí foi organizado, então, o banco de dados com todas essas fotos, e a gente usa a morfometria geométrica, que basicamente, bem resumidamente, né, porque, né,
não é um processo que eu vou explicar aqui em grande detalhe, mas a gente bota esses pontos nas estruturas em lugares específicos em todas as estruturas, então aqui no caso da escápula, de um exemplo, e aí quando o software liga esses pontos, a gente consegue uma forma geral das estruturas, né? Então a gente pode comparar entre os indivíduos, entre as espécimes que a gente está estudando, para ver se essas espécies possuem tal ponto, tal região muito maior, muito mais extrema, com uma extremidade muito mais pontuda, digamos assim, né? As variações. E aí, então, na nossa pesquisa, a gente quer relacionar, ver se existe essa relação entre essas diferenças, de forma que as diferenças com certeza existem, né? Comparando as estruturas dos animais, eles têm as estruturas bem diferenciadas entre as espécies. A gente quer checar, então, se existe uma correlação com os hábitos de vida, se, por exemplo, as espécies arborícolas têm uma estrutura muito mais similar entre si do que as espécies que são uma espécie arborícola e uma espécie semiaquática. E aí também ver se a filogenia também influencia a evolução desses fatores, né? Ver se as espécies mais próximas têm mais similaridade ou menos similaridade do que esperado na evolução. E aí a gente ainda está fazendo, né? Eu não estou há tantos meses na edição, mas a gente está progredindo com a nossa pesquisa. E aí a gente vai chegar eventualmente aos resultados, a gente está coletando dados e fazendo essa análise da morfometria. Mas eu acho que era basicamente isso, então. Agradecer a todo mundo, e aqui tem os contatos, se alguém tiver interesse em conversar com a gente sobre a pesquisa, o meu e-mail e da Luísa, a doutoranda que eu trabalho junto, ou se alguém quiser também falar sobre divulgação científica, né, que é um tópico que eu tenho bastante interesse, mas ali tem o nosso Instagram, né, acho que já deixei ele, mas vou deixar mais uma vez, falar sobre os tucutucos, umas fotinhas de bichinhos fofinhos aqui para vocês, e o site do laboratório, que dá para acessar bem tranquilo e ver as linhas de pesquisa, os artigos que foram publicados e tudo mais. E eu acho que é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida depois, acho que vai ter uma sessão, né, de dúvidas. Mas é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Bruno. Vou passar a fala agora para o Renan, se apresentar e falar um pouquinho. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pelo convite. Foi ótimo ouvir as apresentações também, porque eu não sabia bem o que falar. Acho que eu não me preparei tanto assim, mas tudo bem. Como a Tatiana fez uma apresentação, acho que é legal também eu me apresentar. Então eu me chamo Renan Maestre, sou professor aqui do Departamento de Ecologia desde 2018. Acho que a maioria de vocês, pelos nomes e pelas carinhas, já foi meu aluno aí, em Ecologia 1 ou 2, a vantagem de dar aula nos primeiros semestres. Eu não sou aqui de Porto Alegre, eu sou de Chapecó, e eu comecei minha graduação lá em 2007. 2008. Eu entrei em 2007, fiz um ano de farmácia, porque eu não sabia bem o que eu ia fazer, e aí depois acabei mudando para biologia, porque era o que eu gostava mais. Mas assim, eu estava meio perdidinho no início, assim. Entrei em biologia e comecei a fazer, e o primeiro semestre assim, foi bem igual o que a Tatiana falou, né? Aquela coisa de física, matemática, química, bioquímica e tal. Tinha uma biologia molecular lá no meio que dava uma salvada, mas o resto eram umas coisas assim, então não era muito empolgante. E eu gostava, mas não sabia se gostava muito bem. E passou o primeiro semestre, segundo semestre, e eu estava trabalhando na época também, então não tinha muito tempo. E foi lá pelo terceiro semestre, assim, que o olho começou a brilhar, assim, foi também, né, foi nas aulas de genética, então comecei a ter aquela genética clássica, aquela coisa de azão, azinho, e aquilo eu me interessei bastante por aquilo, comecei a me envolver mais com o curso. Eu peguei uma bolsa de monitoria em genética, lá numa horinha vaga, e aquilo foi que me despertou, aquilo e mais leitura de livro de divulgação científica. Então, Gould, Dawkins e Maire, etc. Eu comecei a ler, e aqui, cara, ler esses livros, assim, foi um aprendizado assim, maior do que eu tive assistindo 80% das aulas do curso, assim. Porque tem um conhecimento ali que não tem disciplina que vai ensinar para vocês. Então, por favor, leiam esses livros, se puderem, tem na biblioteca da URGS, peguem lá e leiam. E aí foi mais ou menos aí que eu decidi também que eu ia trabalhar com sistemática. Eu queria ser um sistemata na época.
porque eu adorava filogenia, né? Quando eu aprendi evolução, assim, quando eu entendi aquele negócio, eu falei, vou fazer filogenia, é isso que eu quero fazer da minha vida, fazer filogenia, descobrir quem é parente de quem e tal. Eu queria ser um sistemata. E aí eu dei uma meia sorte lá, uma coisa assim que eu consegui trocar o meu trabalho, eu fui trabalhar de madrugada, trabalhar no correio. E aí então eu trabalhava lá da meia-noite até as 9 da manhã, aí eu dormia um pouquinho, e aí depois eu ia para a universidade. E aí eu peguei uma bolsa lá, e foi bem assim, mais ou menos meio indo assim na universidade. Aí a Elaine lá, que era professora de ecologia, me via lá e falou, você não quer um dia ela me ofereceu uma bolsa, você não quer uma bolsa? Eu quero. Aí eu comecei a ir para o laboratório de ecologia de tarde lá. E isso foi muito bom, porque como a Maria Fernanda falou, você não sabe mais bem o que está acontecendo quando você entra, né? Aí quando você entra no laboratório, você começa a perceber, você começa a ter contato com outras pessoas, você começa a ter contato com um mestrando que tem ali, e aí você vê que aquele mestrando é uma pessoa igual a você, né? Tá fazendo as coisas ali e tal. E isso te dá um pouco mais de segurança, que você pertence àquele lugar. Isso é importante. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para uma saída de campo, conversar com um cara que era monitor. Ele era monitor, eu era aluno, né, na saída de campo na época. Aí tava aquela coisa confraternizando ali à noite e tal. Aí ele falou que ele entrou no mestrado e que ele tinha uma bolsa. Eu falei, como assim você tem uma bolsa? Não, você paga o mestrado. Não pago o mestrado. Eu não pago o mestrado e ainda ganho dinheiro para fazer o mestrado. Eu falei, o que é? Você não paga e ainda te pagam para fazer pesquisa? Cara, é isso que eu quero fazer. E aí, só que aí o cara falou, mas eu passei em primeiro, tinha pouca bolsa na época. Eu falei, será que eu consigo passar em primeiro, né? Isso foi no início, né? Mas aí conforme, por isso que é importante você estar lá, né? Conforme a coisa vai andando, você vai vendo que não é tão difícil assim, né? Que pesquisa não é um negócio para pessoas muito inteligentes. Não, você consegue estar ali naquele meio e você consegue aprender as coisas e você consegue fazendo. E foi assim que eu fui. Então, ali pro 4º semestre, eu peguei aquela iniciação científica e eu fiquei, acho que 1 ano, 1 ano e meio. Depois que acabou a bolsa, eu permaneci ali. Comecei alguns projetos, ajudei alguns mestrandos em alguns projetos ali. E aí, bom, aí na época eu queria vir... Aí eu descobri a URGS, eu queria vir para a URGS fazer um mestrado em genética. Acabei não vindo porque achei a seleção muito complicado, tinha que apresentar um projeto de pesquisa, e como eu fiquei mais trabalhando com ecologia, questão de diversidade e tal, não me sentia muito seguro na época, eu não entendia o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia como é que era um projeto de mestrado em genética, né? Aí eu fui para Erechim fazer um projeto com ecologia de roedores. E aí lá eu conheci o Thales que o Bruno falou antes, que é o professor aqui do Departamento de Genética da URGS, e aí, conversando com ele, eu entendi o que era um projeto em genética. Eu pensei, bom, agora eu posso me tornar o sistemata que eu queria me tornar um sistemata. Mas aí, durante esse período do mestrado, eu descobri que não era bem um sistemata que eu queria ser. Eu gostava da filogenia, mas eu não queria só ficar fazendo filogenia, eu queria pegar a filogenia e queria entender por que as espécies tinham evoluído da maneira que elas tinham evoluído. Né? Então, eu queria entender um pouco mais o aspecto fenotípico mesmo. E, obviamente, eu dependo de uma filogenia para isso, porque a história de parentesco das espécies conta boa parte da história de por que elas têm aquela forma que elas têm hoje. Então, eu queria trabalhar com método comparativo. Eu não sabia disso na época, eu não sabia esse nome ainda, né? Mas era isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com métodos comparativos. Eu queria entender a evolução de características fenotípicas à luz de uma filogenia. E aí eu vim para a URGS, eu continuei na ecologia e fiz um projeto que é bastante parecido com o que o Bruno falou antes para vocês, que é o projeto da Luísa hoje, né? Na época não tinha ninguém que fazia isso, o Rodrigo tinha feito isso com os tucutucos, lá uma coisa de morfometria, depois não tinha mais ninguém, aí eu entrei, por isso o Thales gostou também, eu comecei a trabalhar com morfometria geométrica e evolução morfológica, associada, então, com filogenia, para um grupo de roedores aqui no Neutrópico. E aí foi isso. E aí, bom, o resto é a parte do doutorado. Aí fiz um pós-doutorado aqui, aí eu estava indo para fora do país para fazer um pós-doutorado. E aí, como eu tinha ficado em segundo aqui no concurso, acabaram me chamando e eu fiquei na ecologia.
E aí eu entrei aqui no departamento de ecologia e eu, enfim, criei, então, dei origem aqui ao laboratório de ecomorfologia e macroevolução. Não preparei slides, mas eu posso compartilhar com vocês aqui o site do Lab. Então, o que eu faço é macroevolução, né? Então, o que é macroevolução? Nada mais é do que biologia evolutiva, só que o que você quer entender tem a ver com muitas espécies. E porque tem a ver com muitas espécies, então o período de tempo que você tem que andar para trás para conseguir entender a evolução daquela característica é muito grande, e por isso macro, né? Porque a gente está falando de períodos de tempo muito grande, muitas gerações e muitas espécies. Mas é basicamente biologia evolutiva. Então a gente está tentando entender o papel de seleção natural versus evolução neutra, influenciando a evolução de características fenotípicas. Então, vocês podem entrar aqui no laboratório depois no site, se quiserem ver, né? Então, aqui tem as pessoas, tem as nossas publicações, aqui tem linhas de pesquisa, então, evolução morfológica. Aqui tem um exemplo de um trabalho que a gente fez. Isso aqui é uma mandíbula de um roedor, tá? Então, aqui tem o dente incisivo, não sei se dá para ver meu mouse, acho que sim, né? Tá dando para ver. Tá, tem o dente incisivo e aqui tem os 3 dentinhos molares, né? E o roedor, ele não tem dentes aqui, né? Então, ele tem uma morfologia bastante adaptada para roer. Só que algumas espécies de roedores, elas roem mais sementes, frutos, etc. Outras, elas são herbívoras, então, na verdade, elas usam mais os molares, em um movimento lateral, assim, né? A mandíbula fica assim, de um lado para o outro, e ele fica mastigando aquela planta, igual o boi faz, né? E aí tem uma questão, porque tem um grupo de roedores que usa mais o incisivo para roer semente, que é o esquilo, né? Vocês devem saber. E os caviomorfos, por outro lado, que o Bruno falou antes, tem mais essa questão de serem herbívoros. E a gente queria saber, dentro de um contexto que um outro grupo de roedores, quem gerava força de mordida maior e que tipo de morfologia estava associada com isso. E que a gente descobriu aqui, então tem essas duas formas contrastantes aqui, né? Então aqui tem pouca força de mordida, aqui tem alta força de mordida. Quem tem alta força de mordida aqui é principalmente quem é frugívoro ou granívoro, né? Então sementes, grãos, embora, para nossa surpresa, aqui tem muito herbívoro aqui, que gera uma força no incisivo aqui, que é bastante grande. E aqui tem a morfologia que já dá uma cara, né, de por que ela tem uma força de mordida maior, né? Muitas dessas regiões aqui que vocês estão vendo mais largadas, elas são zonas de inserção de músculo. Então ela precisa ser mais alargada se você quiser ter um músculo mais forte aqui e gerar mais pressão aqui para você fechar a mandíbula. Enquanto que, por outro lado, desse lado aqui, você tem muitas espécies insetívoras, né? E o inseto, né, de maneira geral, ela gera você precisa de menos força, né? A não sei que você esteja falando de um besouro, né? E ainda assim é menos que uma semente. Então você tem uma morfologia mais delicada, vamos colocar assim, com menos pontos de inserção de musculatura. Então você tem uma mandíbula mais ou menos desse tipo aqui. Então esse é um exemplo. Depois tem variação morfológica. Então aqui tem uma filogenia, né? Como sempre tem. Tem uma parte biogeográfica que a gente faz também, de entender como e por que as espécies estão distribuídas onde estão, também levando em consideração que existe um contexto filogenético para elas estarem onde estão. Bom, é mais ou menos isso que a gente faz lá. Então, eu trabalho principalmente com roedores, mas não necessariamente o pessoal do laboratório faz isso. Eu gosto mais assim, de mamíferos, mas também não necessariamente todo mundo que está lá faz isso. Tem gente lá trabalhando com evolução de formigas hoje. Tem o Lucas lá trabalhando com canídeos. Então, a gente tem alguns grupos diferentes, mas as questões elas giram em torno das mesmas coisas, entender, né? Então, a pesquisa principalmente, ela não é teórica, tá? Ela é empírica, porque a gente usa dados empíricos, mas ela não é aplicada, né? É uma pesquisa básica, né? Que visa entender o mundo, né? Entender como as coisas aconteceram. Então, é isso. Obrigado de novo.
Obrigada, Renan. A Lu colocou o site ali do laboratório, caso alguém queira. Eu queria chamar o Guilherme agora para se apresentar e falar um pouquinho. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme Pecoá e eu sou bolsista do laboratório de genoma estrutural e funcional ali no CBIOT. Bom, atualmente o projeto que eu estou trabalhando é um projeto de COVID e a gente está tentando expressar proteínas em diferentes linhagens de bactérias, tipo XL1 Blue, Rosetta, RP, para ver qual vai expressar melhor proteínas para testes de COVID. A gente acabou de começar, tipo, acho que foi meio do ano, a gente começou esse novo projeto. E antes eu trabalhava com câncer de próstata, de identificação de pequenos RNAs em urinas para testes, né, exames de câncer de próstata. Aí eu vou começar, tipo, como eu entrei na área da pesquisa. Tipo, era no primeiro semestre, era no presencial ainda, e eu não fazia ideia, tipo, que eu ia para pesquisa. Tipo, eu tava fazendo as cadeiras, assim, de boas, e daí eu pensava, quem sabe no terceiro semestre eu vou para algum laboratório. Mas daí, certo dia, assim, eu conversando com uma veterana minha, que eu tava, a Nicole, esqueci o sobrenome dela, mas daí a gente tava conversando assim, aí eu, tipo, a gente conversando, aí eu gosto de câncer, não sei o quê. Ela, o laboratório que eu tô tem um projeto de câncer. Aí eu, que legal, não sei o que, né, a gente trocando ideia, aí ela me passou o e-mail da orientadora e do mestrando que estava no projeto. Aí eu, bom, não vou perder nada. Então eu peguei e mandei um e-mail para ver se eu podia visitar, para ver como é que era o laboratório e tal. Aí, tipo, no mesmo dia, o mestrando já me respondeu e dizendo, tipo, se tu puder vir amanhã, eu vou estar, não sei o que, esse laboratório e tal. Aí eu fui e, olha, eu fui, tá ligado? Eu fui indo. Daí tu pode vir no outro dia? Eu posso. Aí eu fui indo. Tipo, e fui participando do projeto, sem bolsa, sem nada. Fui começando a trocar meio de células, entrar na cultura, fazer reagentes. E quando vi, eu já estava dentro do laboratório, participando das reuniões. E teve uma hora que a orientadora, que é a Karina Mariante Monteiro, ela chegou para mim e perguntou se eu queria a bolsa. Surgiu uma vaga numa bolsa e ela perguntou se eu queria. E daí, como eu já estava lá envolvido, eu, claro que eu quero. E, bom, isso é um negócio, tipo, se tu quer entrar na pesquisa já, tipo, tu não precisa, como o Bruno falou, esperar um edital e tal, tipo, bota a cabeça num laboratório, tipo, manda e-mail e vai indo. Tipo, uma hora tu vai estar lá dentro. E, bom, eu vou falar do projeto de câncer, que é o que eu gostei mais lá dentro e que a gente já terminou o trabalho. Agora só a doutoranda que está escrevendo. Mas, bom, a gente pegava amostras de urina que hospitais nos disponibilizavam. Aí, com a amostra de urina, a gente extraía RNAs, pequenos RNAs dessas amostras. Aí, depois da extração, a gente fazia a leitura, tipo, para ver... como é que eu posso falar? Para ver variação, tipo... Eram 3 grupos de estudos, né? Hiperplasia prostática benigna, indivíduos saudáveis e o próprio câncer de próstata. Aí a gente via variações de pequenos RNAs, tipo, quais tinham variações. Aí a gente fez testes de PCR para validar. E atualmente a gente tem
quatro RNAs, tipo, com potencial para virarem biomarcadores para exames. E, bom, era isso, mais ou menos. Eu não preparei nada, desculpa, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu queria mais deixar esse recado, tipo, vir na reunião e deixar o recado que, tipo, meu, tu quer fazer pesquisa, tipo, não tem medo, tá ligado? Tipo, não tem medo de mandar e-mail. Eu não sei, pode ser que seja diferente, mas comigo foi muito tranquilo. Eu mandei um e-mail, no mesmo dia o mestrando me respondeu, e no outro eu já tava lá no laboratório, e ele até no mesmo dia já tava fazendo, tipo, meio, LB. Então, tipo, conversem com doutorandos, mestrandos, com os orientadores e vão, tipo, eu não tinha nada a perder, então foi exatamente isso. Obrigada, Guilherme. Eu vou passar a palavra para a Bianca, aí depois eu passo para ti, tá bom, Ana? Tu levantou a mão. Era só uma pergunta. Tá, pode fazer. Guito é de qual barra mesmo? Que, tipo, isso... Sou 2019/2. Ah, tá. Ah, tá. Porque, tipo, tá, tu foi no laboratório várias vezes no primeiro semestre, tá? Foi antes do Covid. Isso. Eu vou passar para a Bianca, então, se puder se apresentar e falar um pouquinho. Oi, gente, eu sou Bianca, eu tô no terceiro semestre da Bio, né? E eu preparei, assim, um materialzinho básico para apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá, gente, então, eu faço parte do Laboratório de Ecologia Filogenética e Funcional, que fica no Departamento de Ecologia na URGS, né? Meu orientador, ele é o professor Leandro Duarte. Inclusive, eu acho que alguns de vocês estão tendo aula com ele, porque ele faz Ecologia 2, né? Ele dá aula de Ecologia 2. E a minha doutoranda é a Aline Richter. Então, eu vou começar primeiramente dizendo como eu comecei, como eu iniciei os passos, assim, para estar hoje no laboratório, né? Então, quando eu consegui essa bolsa, as aulas não tinham nem voltado. Foi bem no período que a gente estava naquele limbo, se a gente não sabia se ia ter aula EAD, a gente não sabia se ia ter aula presencial, a gente não sabia nada, basicamente. E foi nesse período aí que eu consegui entrar no laboratório, né? Então, foi no meu primeiro semestre e eu estava muito insegura porque eu acabei vendo um anúncio da vaga, né? Foi ao contrário do relato de alguns colegas. Eu vi o anúncio da vaga em um grupo do Facebook da Biologia. Inclusive, se algum de vocês não tiverem, peçam para veteranos de vocês, porque eles são muito úteis. Eles acabam divulgando vagas que a gente não recebe por e-mail. E então eu acabei percebendo essa vaga lá. Eu fiquei muito insegura, porque eu estava no meu primeiro semestre, eu não estava nem tendo aula. Então, principalmente por ser da área de ecologia, eu estava, meu Deus, como é que eu vou fazer parte, pensar na possibilidade de fazer parte de um laboratório de ecologia se eu nem tive aula de ecologia ainda. Mas, enfim, eu acabei me inscrevendo, né, mandando e-mail, mandando uma carta de interesse, acabei fazendo a entrevista e passando. E mais ou menos com o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo vocês estando no primeiro semestre, e eu tô falando especificamente com os bichos, né? Se vocês têm vontade, assim, de fazer parte de uma pesquisa, se vocês já se interessam por uma área, não fiquem inseguros por estarem no começo do curso, porque, inclusive, alguns professores acabam até preferindo o pessoal que está mais no início, porque a gente acaba demonstrando muita empolgação, a gente está muito empolgado para começar um projeto, para começar a entrar em laboratórios, né? E coisas assim.
Então, agora eu vou falar um pouco sobre o que eu faço lá, tá? E eu vou começar introduzindo primeiro as borboletas frugívoras, né? Que elas são o nosso objeto de estudo, a gente usa elas na pesquisa. E a gente acaba usando elas justamente porque elas são muito sensíveis a mudanças no ambiente, né? Então, né? Eu entrei como eu disse antes, eu acabei entrando nessa bolsa em agosto, mais ou menos. O anúncio da vaga foi em junho, mas eu entrei em agosto, oficialmente, assim. E então já faz mais de um ano e pouquinho que eu tô nesse projeto. O projeto da minha doutoranda, da Aline, o projeto de doutorado, no caso, são componentes ambientais e adaptativos da estruturação de assembleias de borboletas frugívoras. Então, nesse um ano e pouco, eu acabei desenvolvendo mais ou menos 2 projetos dentro do projeto dela, né, para auxiliar um pouco e divulgar um pouco a tese de doutorado dela. No primeiro ano, a gente acabou trabalhando numa parte que ela utiliza assim uma hipótese de estratégias adaptativas CSR, que provavelmente vocês vão ver essa hipótese em botânica, né? Que ela basicamente prediz assim uma relação entre me fugiu a palavra agora, entre a expressão fenotípica e pressões do ambiente, assim, seja por falta de recursos, por distúrbios no ambiente, provavelmente. Eu tô com um pouco de medo de falar dessa parte porque a professora Tatiana tá aqui, mas é basicamente uma hipótese que a gente vê na botânica, né? E esse meu primeiro ano, por eu ter ingressado justamente quando a gente estava em ensino remoto, eu acabei fazendo coisas bem básicas, assim, que eu posso fazer tranquilamente na minha casa. Eu compilei e organizei artigos que a minha doutoranda usa na tese dela. Em bancos de dados, assim, já existentes na internet, eu pesquisei alguns atributos morfológicos das borboletas, etc, etc. Eu também acabei tirando fotos, assim, a Aline, ela me trouxe, eu agradeço ela por essa experiência, né? Ela acabou me trazendo caixas e caixas, assim, de várias borboletas para eu tirar foto em casa. E foi uma parte que eu gostei bastante, porque teve essa aproximação, né? Porque como eu não estava indo no laboratório, foi legal ter essa aproximação com uma parte da pesquisa, assim. E a gente também acabei medindo as borboletas para a gente usar na tese dela depois. Esse projeto do primeiro ano eu ainda estou fazendo, a gente não tem resultados ainda, mas agora, nesse próximo ano que passou, a gente acabou desenvolvendo outro projeto, que basicamente ele tem o objetivo assim de conhecer melhor as borboletas frugívoras do Pampa e entender como que conhecer essas borboletas podem ajudar na conservação do nosso bioma. Então, eu estou produzindo agora um material de divulgação científica, que é um guia ilustrativo das borboletas do Pampa, porque quando a gente pesquisa, a gente já acha vários guias de borboletas do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, mas a gente acabou não tendo material sobre o Pampa, né? Então, com essas borboletas, que elas foram coletadas assim exclusivamente em 4 municípios, onde o bioma predominante é o Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, a Aline, inclusive, que fez essas coletas, a gente acabou processando essas imagens, que eram todas aquelas caixas enormes, cheias de borboletas, que eu tive, e a gente acabou compilando elas e fazendo um guia. Ele ainda não está pronto, né? Eu estou desenvolvendo ele ainda, mas quando ele tiver, eu vou. Com certeza vocês vão ver por aí, porque eu vou divulgar muito, porque acaba sendo muito trabalhoso, né? E eu vou dar uma palhinha de como está sendo, assim, porque é um projeto que eu estou me envolvendo mais diretamente, né? Aqui eu separei algumas fotos, tá, da saída de campo. Como eu disse, né, eu entrei no formato EAD, assim, eu não tive a oportunidade de ir para o laboratório, eu não tive a oportunidade de fazer saída de campo, até porque
a primeira saída de campo eu nem estava no laboratório e a segunda aconteceu mesmo com Covid, não pude ir. Então, eu separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês como funciona a coleta, como funcionam as armadilhas. As borboletas, por serem frugívoras, né, elas são coletadas com armadilhas de frutas, elas são atraídas pelas frutas. E aí, aqui eu separei algumas dessas borboletas, elas foram selecionadas para fazer o estudo, né, da Aline. E aqui eu quero mostrar para vocês um spoilerzinho, assim, do material que eu estou fazendo de divulgação científica. Ele mostra mais ou menos 36 espécies que foram coletadas exclusivamente no Pampa, naqueles 4 municípios que a Aline realizou as coletas e montou as armadilhas. A gente consegue explicar nele, a gente explica um pouco a importância de conhecer as borboletas, porque quando a gente pensa no Pampa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente fala de diversidade animal, né, a gente pensa em ruminante, a gente pensa em vaca, a gente pensa mais nessa parte, né, agrícola, assim, do Pampa. Então, esse guia a gente se preocupou em trazer a questão mais de conservação, porque que as borboletas são ótimas bioindicadoras e é justamente por isso que é importante a gente reconhecer ela para reconhecer e conservar o Pampa, né? E aqui nesse slide é mais ou menos um exemplo de como o guia funciona. Ele tem o objetivo, assim, além de ajudar na conservação, né, fazer meio que... Como é que é a palavra? Meio que apelar para a consciência das pessoas. A gente também tem o objetivo, assim, de conseguir contribuir para que pessoas mais leigas, assim, consigam reconhecer as espécies que rodeiam ela. Inclusive, a gente vai distribuir esse material principalmente nos lugares que a gente coletou, para o pessoal de lá ter uma noção do que está rodeando eles, né? Então, nesse guia, a gente apresenta a vista dorsal, a vista ventral da borboleta, para te conseguir identificar direitinho, apresenta as principais características da borboleta, né? A gente mostra onde a gente coletou essas borboletas e também apresenta as imagens em escala para ter uma melhor noção do tamanho delas. Aqui é outro exemplo, mais ou menos, de como funciona o guia. A gente se importou em trazer essa imagem aqui, porque é como as borboletas pousam, né? A vista dorsal delas, para ter uma noção melhor. E então, basicamente é isso, tá, gente? Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e mostrando um pouco do que eu estou fazendo. Inclusive, esse projeto vai estar na SIC, se vocês quiserem saber com mais detalhes, assim. E ali eu deixei o e-mail, se vocês quiserem falar comigo. E também deixei o e-mail do professor Leandro, tá? Porque, como o Bruno disse, se vocês tiverem interesse em participar do laboratório, o Leandro, ele é muito receptivo. Ele, provavelmente, se alguém tiver interesse, ele vai chamar vocês para participarem das reuniões. Inclusive, elas acontecem semanalmente, às sextas-feiras, né? E eu espero muito encontrar algum de vocês lá, caso vocês se interessem. E muito obrigada. Obrigada, Bianca. Aparentemente nós não temos perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se vocês querem fazer alguma consideração. Eu só queria saber se eu estou compartilhando a tela ainda, porque eu não consigo tirar. Não, já saiu. A Fê colocou o formulário de presença no chat. Os participantes podem assinar. Acho que é isso, então. A gente pode se encaminhar para o encerramento. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu queria rapidinho, na verdade, assim, comentar que eu gostei bastante, né, das apresentações e ver o envolvimento do pessoal que está na graduação, alguns mais iniciantes, outros mais no meio da graduação. Eu acho isso muito legal, né, esse envolvimento, essa busca de querer se envolver com algo além da sala de aula, né, que é a experiência dentro dos laboratórios de pesquisa. Então, eu acho isso extremamente importante e eu acho que realmente vocês
devem fazer e devem incentivar seus colegas, né, a buscar oportunidade de se envolver com pesquisa. Vocês estão numa formação como biólogos, né, e a gente tem na biologia a oportunidade de conhecer todas as formas de vida do planeta. E isso é fantástico, e eu acho que é um privilégio da nossa profissão, ter este contato, né? Então, é claro que o conhecimento, ele vai muito além da sala de aula, né? E a oportunidade de experienciar projetos de pesquisa, né? Então, envolvimento em laboratórios de pesquisa com diferentes grupos e saber como que se faz pesquisa, isso vai tornar vocês excelentes profissionais. E a iniciação científica é exatamente como o nome diz, é o início, é o buscar o aprendizado inicial, né? Até vários de vocês comentaram, eu tenho um envolvimento direto com mestrando, com doutorando, é assim mesmo, né, é o acompanhar um projeto e ir aprendendo aos poucos, até ter seu próprio projeto, que né, vários de vocês têm, e ir adiante, e saber buscar, e aprender como que a gente faz pesquisa, né. Então, eu né, fiquei muito feliz em ver os depoimentos e reforço que é super importante essa experiência, né, na profissão de vocês. Eu também queria concordar com a Tatiana e concordar com quem apresentou também que o caminho mais fácil para você se envolver é escrever para quem você quiser, né? Orientador do laboratório, ou para, não funcionou, não me respondeu, manda e-mail para um aluno de pós-graduação, tenta, eventualmente, às vezes o professor, sei lá, uma pessoa meio desligado, não viu o e-mail, escreve para outra pessoa, ou bate na porta, né? Se quiser ir lá trabalhar com Thales, é mais fácil ir lá bater na porta um dia do que você mandar um e-mail, não vai ver o e-mail vai passar, não é por mal, né? Se mandar e-mail para mim, eu normalmente vou responder, mas assim, as pessoas são diferentes, tá? Então, tentem, né? Vão batendo nas portas. Vocês estão, como a Tatiana falou, justamente no momento de experimentar, e vocês têm uma oportunidade incrível aqui na URGS, porque se quiser experimentar um laboratório de paleontologia, vocês vão lá cavar fóssil lá, sei lá, cavar buraco. Vocês querem lá na microbiologia, tem coisa, tem biotecnologia, tem ecologia, enfim, tem um monte de área, tem muito laboratório. Vocês podem fazer isso, cansar de ficarem 3 meses em cada laboratório para ver como é que é, vocês não vão vencer todos os laboratórios da URGS. Então, façam isso, né? Experimentem, isso vai ser muito bacana. Acho que é isso. Então tá, gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo tempo dos convidados, foi muito legal ter vocês aqui hoje, muito obrigada pelas apresentações. Obrigada a todos os participantes também que estão vindo no evento. Os eventos anteriores, né, falando assim no sentido de experiência, tem a pesquisa, tem extensão, tem várias coisas, né, e a gente está tentando abordar todas as oportunidades, assim, além da sala de aula, né, no Conhecendo a Graduação. E os outros eventos, para quem não pôde comparecer, eles estão disponíveis no YouTube. E esse vai estar também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Pedir para o Eco parar de gravar. E é isso. Boa noite. Obrigada.